Boa noite, como vocês estão? Nós vamos fazer hoje uma live muito especial, onde nós vamos ter uma convidada muito querida, que marcou muito a minha história, marcou a minha vida, pelo testemunho dela, por muitas coisas que eu passei, que eu também fui muito machucada na minha história como uma jovem. E essa convidada de hoje, ela tem uma história maravilhosa, ela tem muitas coisas para compartilhar conosco. Então, eu quero que você esteja aqui presente, participe dessa live, convide outras pessoas, comece agora aí compartilhando. E eu vou aqui chamar a missionária de May Williams para ela poder estar conosco nesse tempo maravilhoso, onde nós vamos aprender como vencer as nossas lutas e possa vencer. Então eu quero convidá-la, ela deve entrar já daqui a pouquinho, e eu quero agradecer vocês por esse tempo tão maravilhoso, por esse tempo que nós vamos ter aqui de aprendizado, de, de aprender, né, de poder estarmos juntas, e nós vivermos esse momento tão especial, né? Que Como vocês estão? Vamos lá, vamos compartilhar. Vamos, vamos compartilhar então agora, para que a gente possa entrar nesse momento tão maravilhoso, onde nós vamos falar de coisas especiais, falar da vida, falar de momentos que podemos. Deixa eu ver aqui, ela tá. Go live with Edmeia, yes! Deixa eu ver aqui. Tudo bem, gente? Que bom que vocês estão Ah, aqui nesse momento. Yes! Que linda! Ai, eu queria te hello, abraçar. Eu queria te abraçar muito. graça e paz, Graça, como vai? tudo bem. Prazer estar aqui com você. Olha, missionário, muito obrigada, missionário de Meia. É um prazer enorme. Várias vezes nós nos encontramos, falamos aqui em Orlando, falamos aqui em Fort Myers, mas agora e poder assim falar um pouquinho mais com você, eu estou muito feliz. Estou muito feliz de você estar aqui. Nós temos vivido aí coisas incríveis e coisas difíceis, e o conhecer o seu testemunho tem muito a ver a sua história de vida com tudo aquilo que eu já vivi, que as nossas mulheres que moram aqui nos Estados Unidos vivem. Então, muito obrigado pela sua vida. Muito obrigado pela sua força. Tenho que agradecer a Deus por todo esse, pela vida, pelo momento, Uhum. pela alegria de estarmos juntos e podermos, de alguma forma, ser úteis para as mulheres desta época. Amém, amém, amém. Olha, esse tema que nós vamos falar hoje, né, quando o chamado cura, ele foi baseado em algo que quando eu estava ouvindo as suas pregações, ouvindo os seus ensinos, e eu amo a forma como você ensina, porque eu gosto muito de estudar a palavra de Deus, então isso me conecta muito com você, com a sua profundidade da palavra. Quando você começa a viajar na palavra, e vai para lá e vai para cá, eu acho lindo, lindo isso. E esse tema surgiu porque nós temos passado por muitas dificuldades, né, com a vida no dia a dia. Eu passei por muitas perdas. E a minha mãe, perdi minha mãe muito cedo. Minha mãe teve uma depressão assim muito profunda, acabou levando ao suicídio. Então foi uma situação muito difícil na nossa família. E nós passamos por muitas dificuldades. E daí quando a gente se conecta com alguém que passou também por dificuldades, como você, né, na sua casa, como criança, né, quando eu vejo a sua história. Então, eu queria que hoje você compartilhasse um pouco daquilo que, essa história que você teve, mas também como você conseguiu vencer, porque as dificuldades que a gente passou, eu tive um momento também que eu trabalhei muito com os homeless aqui, e aquilo me fez tão bem,
sabe? Me fez voltar à minha essência, fez eu buscar naquela obra, naquele serviço, uma verdade em Deus, uma forma de ver Jesus nas pessoas. E aquilo me conecta também com você, com a obra que você faz lá no Rio, que eu acho lindo, né? Quando você fala, seus olhinhos brilham assim. E, então, compartilhe um pouco conosco dessa noite, da sua história de vida. Muitas pessoas te conhecem, né? Mas talvez não entendem tudo que você sofreu e como que você transformou tudo isso num ministério tão bonito e continua ministrando com tanta força, com Olha, tanta coragem. um, uma das coisas que me levou muito a crescer Uhum, foi essa questão de querer camuflar, uhum, não é? Isso é uma das primeiras coisas que surge na vida do homem quando ele está no pecado. Ele começa a sofrer e ele vai camuflar. Por exemplo, uhum, quando Deus criou Adão e Eva, no uhum, dia que Deus chegou no paraíso e não nos encontrou, uhum, Deus pergunta: Adão, onde estás? E ele diz assim: ouvi a tua voz no jardim, mas porque tive medo, uhum, eu me escondi. uhum. Aí, até ontem, Adão não tinha que se esconder, porque ele não tinha nada do que se envergonhar. Mas hoje ele se esconde. Como ele se esconde? O que havia ali eram árvores. Então Adão se veste de árvore para ficar igual ao que existia. Camuflar, né? Ele se cobriu com a camuflagem. Aham, uhum, Dali em diante, o homem procura cobrir aquilo que lhe envergonha com uhum, camuflagem. uhum, Ele quer ser igual aos outros, uhum, porque ele não aceita aquilo que ele é. A dor que lhe causa vergonha, Adão se sentia nu. Quer dizer, se sentia que não era aceito. A mesma coisa eu fiz. Por quê? uhum, Eu vi, meu pai era negro, casado com uma mulher negra, com 6 filhos negros. uhum, Mamãe, uma mulher branca, com marido branco, 4 filhos brancos. E eu estava no meio. uhum, De um lado, o papai, a família do papai toda protestante, que é como se dizia, e uhum. do outro, a mamãe católica, apostólica, romana, mariólatra, filha de Maria, presidente do Eu apostolado da lembro. oração, tudo mais. E eu no meio. Então, o que eu ouvia é que eu era filha do pecado, que eu era a vergonha para a família, porque eu era negra, não é? Então, eu usei camuflagens para cobrir isso que me envergonhava e que me fazia mal. Só Uhum, que a camuflagem que eu usei foi um tipo de revanche. Então eu vou mostrar que eu sou mais inteligente, que eu sou mais estudiosa. Então eu uhum. parti para esse tipo de camuflagem. Então eu sempre fui a primeira aluna da sala para provar que eu Provar. tinha algum valor, porque eu não tinha nenhum lá dentro. Lá Eu dentro. aprendi que eu não tinha valor, Uhum, que eu era bastarda, que eu era uhum, filha do diabo e tudo mais. Então eu uhum. criei uma camuflagem. E eu fui buscando camuflagens na minha vida. É tão Uau. difícil hoje. Quando Ó, eu vejo como é pessoas, forte isso que você está falando, porque olha, isso mexe com a gente lá no fundo, lá na nossa alma. Uhum, a gente procura uhum, cobrir aquilo que nos envergonha, a gente não quer que os uhum. outros saibam. Eu fiz Então, isso, eu fiz isso. Quando a minha mãe faleceu, que toda a vizinhança veio na nossa casa, e era todo mundo falando sobre, porque ela tirou a vida dela na casa onde a gente morava.
E daí o que aconteceu? Nós fizemos isso. A gente não queria falar sobre aquilo, a gente não queria comentar sobre aquilo. Isso Sentia foi. vergonha. Aham. Uhum. Uhum. Yeah. Sentia vergonha. Yeah. Yes. Então você cria uma cobertura. Yeah. Yes. E isso é tão ruim. Muito, muito, muito. Até a gente entender Uhum. Yes. que Deus está querendo Yeah. que tratar lá dentro e que a Yes. gente compreenda que Ele é Deus. Eu Uhum. compreendi isso no dia que eu aprendi que homem não sabe fazer filho, que mulher não sabe fazer filho Uhum. e que é só Deus que faz. E isso eu aprendi no Salmo 139. Então eu comecei a crescer a partir daí. Quando eu não precisei mais das camuflagens, eu cheguei Uhum. a ficar meio anarquista. Uhum. E Amém. daí, sou assim, gostou? Eu aprendi, eu comecei a entrar para Uhum. o lado oposto. Uhum. Aprendi, passei uma época da minha vida um tanto cínica, até que Deus, pela sua misericórdia, me trouxe a um lugar onde Uhum. hoje eu creio que eu sou a Edmeia que Deus Uhum. planejou para mim. Eu, Amém. E eu olha, eu tô sei a vendo aqui, história. não, olha, não querendo te cortar, mas eu tô vendo aqui quantas pessoas te admiram, falando, olha, como eu gostaria de abraçar a Edmeia, como eu amo as ministrações dela. Olha, eu agradeço a Deus por você estar aqui e a gente ter esse espaço para a gente poder falar, para você poder continuar falando, né? E ministrar, porque olha, isso que você está falando é profundo. Isso é profundo. Olha, Uhum. eu sei a história de um rabino chamado Zulia. Uhum. Uhum. Ele morreu. Isso é só uma parábola. Ele Uhum. morreu. E quando ele chegou lá no céu, ele ficou na sala de espera, esperando Deus. Enquanto ele estava lá, ele disse: Ai, eu não consegui ser um Samuel. Eu nunca consegui ser como Daniel. Eu nunca consegui ser como Moisés. Uhum. Eu não consegui ser um Davi. Daqui a pouco Deus entrou. Deus olhou e disse: Cadê o Zuia? Onde está o Zuia? O Zuia nunca tinha visto a luz do dia. Porque Deus planejou aquele homem para ser o Zuia. Mas ele Uhum. andou tentando ser outros Outra pessoa. personagens. Não é? Então, quantas vezes na vida nós usamos camuflagens Sim. para Uhum. parecer aquilo que gostaríamos de ser, quando Deus, a Bíblia diz que Ele já preparou de antemão obras boas Uhum. para andarmos nelas. Então, Deus me criou, eu tenho certeza, para Uhum. ser essa Edmé de hoje e daqui andar com Ele. E não para ser uma mulher branca, dos olhos verdes, entendeu? E eu queria isso. Então, é muito difícil, mas eu fico feliz que deu tempo Amém. de eu me Amém. despir da camuflagem. Amém. Olha, você falando isso, né, tão profundo, eu demorei muito tempo para sair daquela camuflagem. E eu lembro que eu vivi muito tempo também numa performance. Sabe quando você vai fazer, fazer, fazer? É Tanto é que eu assim, fiquei doente. Com 23 anos, eu estava no hospital, doente, precisando trabalhar, trabalhar. Eu saí, eu fui para o hospital doente. Aí lá o médico me deu Plasmil na veia, porque eu estava passando muito mal, o estômago não parava nada. Aí o que que eu fiz? Eu saí do hospital, o médico falou assim, olha, você está muito estressada, você está doente, você precisa descansar. Eu saí do hospital, voltei para o trabalho. De tão perdida que eu estava naquela performance de viver essa camuflagem, né?
E aí, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, que foi quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, isso 20 e tantos anos atrás, foi ali que as escamas começaram a ser arrancadas. Eu me apaixonei pela palavra e comecei. Tanto é que quando eu lembro a primeira vez, quando eu estava na aula, ministrando para uma turma de aconselhamento cristão, eu lembro da primeira vez que eu consegui falar sobre a minha mãe, sobre o que tinha Ah, acontecido. Ali começaram a cair. a Aí começou. libertação. E aí, sim, sim. Ali começou um processo de cura através do aprender a palavra de Deus, através de se expor, né, como você. Eu acho tão lindo que você conta toda a sua história, você vai falando, falando dos momentos ruins, dos momentos bons, dos momentos difíceis, os momentos, a vulnerabilidade de quem aprendeu com aquele erro, de quem viveu naquela situação e hoje pode compartilhar para ajudar outras pessoas que talvez É, não estão passando por traumas, por situações que elas precisam vencer. esse daí que nasceu é o meu desejo de ajudar crianças Uhum, que uhum, passam e que têm essa história. uhum, Porque numa uhum, favela, a grande maioria das crianças são filhas de mães que chamam solteiras. Crianças negras, uhum, pobres, uhum, muitas nem sabem o nome do pai. uhum, Crianças que ninguém quer, que uhum, a sociedade rejeita, que são uhum, criadas praticamente para serem empregadas. uhum, uhum, Quando no Brasil o nível do emprego doméstico é humilhante às vezes, ou na uhum, maioria das vezes. uhum, uhum, Então, qual é o destino delas? É esse. Por quê? Porque elas são faveladas, negras, pobres, nascidas porque nasceram. uhum, uhum, Então, essas crianças precisam aprender que o pai delas não a fez, não as fez. A uhum, mãe não sabe fazer. Quem as uhum. trouxe foi Deus. Amém. Não é? O retorno, Então, né, à identidade verdadeira, né? exato, Elas, aham, que lindo. é. E Edmeia, você que, missionária Edmeia, né? Você que tem toda uma história, hoje você tem mais, né? 70, 80 anos já, né? 80 anos. 81. Oh, eu tenho 56, eu me sinto assim, Senhor, eu quero viver muitas coisas ainda, eu quero ajudar muitas pessoas e nessa jornada, né? Eu aqui nos Estados Unidos, a gente tem contato muito com a nossa comunidade, as mulheres brasileiras que moram aqui, que enfrentam dificuldades como existe no Brasil, né? De ser mãe, de ser esposa, de trabalhar, mas aqui nos Estados Unidos elas enfrentam, né? Você está aqui, né? Nesse momento, então você tem contato, né? Com a comunidade aqui, você viaja muito, então é uma mulher muito inteligente e você sabe que como a mulher aqui, ela enfrenta as dificuldades da língua, do idioma, da cultura. A gente tem visto, eu trabalho com a parte médica, a parte a parte clínica, né, dos atendimentos clínicos, e a gente nunca viu tantas crianças com ansiedade, tantas crianças com 8, 9 anos, querendo se matar, querendo se cortando. A gente nunca viu isso na nossa história. E a gente tem hoje os pais, as mães enfrentado toda essa situação. Então, pela sua experiência de vida, o que você falaria para as mães que hoje estão enfrentando situações tão difíceis dentro de casa? Às vezes se sentem sozinhas, às vezes o marido é presente, às vezes o marido não é presente, às vezes o marido não é convertido, né? Como era o seu caso, né? Era uma situação onde ele não tinha o coração, né, na obra ainda. Não Então, tinha. como, o que você pode falar para as mulheres hoje que estão enfrentando elas se sentem sozinhas para orar, elas têm dificuldade em lidar com os filhos, e às vezes se sentem até fracas para orar. O que você Olha, falaria para elas para motivar?
essas mulheres que estão aqui passando por essas situações? Eu queria que você, que está me ouvindo como mulher, para 10 minutos e reflete, porque existe um mundo real, Uhum, mas existe um mundo ideal, assim como existe o virtual. Você tem que voltar para a realidade que uhum, existe. uhum. Olhe para o seu corpo. Seu marido trouxe e colocou lá dentro do seu corpo um, uma semente. Do momento em que você planta uma semente na terra, a Uhum, semente está ali. uhum, Aquilo tem que ser regado e a semente vai produzir uma árvore. Deus, quando amém. criou você, ele fez você mulher. Primeiro de tudo, ele tem um chamado específico para você. No seu ventre, ele já formou um berçário, que chama útero. Amém. Ele tem um propósito para aquilo ali. Uhum, Ele lhe uhum, deu os seios, deixa eu lhe dizer por quê. Quando uhum. você era pequena, o seu irmão e você, da cintura para cima, eram iguais. Tinha dois botõezinhos aqui, mas eram iguais. Lá pelos 8, 9 anos, os seus dois pontinhos começaram a dar sinal de vida. Começaram a inchar, ficaram entumecidos, vir aquela conversa. Uma coisa é certa. Aos 12 anos, como está escrito em Cantares, os teus dois seios, como crias gêmeas da mesma gazela, que se apacentam entre os lírios, os seus seios estão uniformes, estão Uhum. prontos. Você não vai andar mais sem roupa da cintura para cima. Seu irmão continua hoje só de bermuda, sem problema nenhum, graças a Deus. Bem, no dia em que você casa ou não casa, mas você dorme com um homem, ele deposita a sementinha dele no seu corpo. Se ele for embora, não vai fazer falta. Porque o trabalho dele era depositar a semente. Deus vai trazer uma vida lá de Uhum, cima e uhum, vai começar a tecer um corpo para ela, para essa vida, dentro do seu uhum, ventre, com o seu material, a partir da semente que o homem deixou. Deus vai tecer. E enquanto ele está tecendo, ele está distribuindo ali dons e atributos. Porque aquilo é uma vida nova que Deus vai trazer aqui. E como ele está pegando do seu material, ele está lhe chamando para cooperar com ele uhum. nessa vida. E ali vai crescendo, vai Uau. crescendo. No dia que essa criança, seus seios, que Uhum, nunca deram sinal de vida, no dia que o seu útero começar a empurrar essa criança para fora, essa uhum. criança sai, a enfermeira bota aqui e a criança vai com a boca buscando o seu mamilo. Quem ensinou a ela? Yes. Ela vai buscar e quando ela encontra, você dá graças a Deus que ela não Uhum, tem dente, porque ela abocanha. Aquele seio começa a doer, uhum, começa, como a gente diz, empedrar. uhum, Ele está gritando: ei, nós uhum, somos duas mamadeiras na uhum. temperatura certa, balanceados para o Amém. seu bebê. Yes. Então Deus está chamando você para, junto com Ele, darem Uhum. conta dessa criança. Se tiver marido presente, aí está Uhum, completo. Mas se você uhum, ficar sem ele, uhum, não se preocupe, porque o Criador lhe chamou uhum. como cooperadora.
Nós vemos isso, Deus falar especificamente para uma mulher, mãe, sozinha, no deserto. Ele diz que tens, Agar, capítulo 21 de Gênesis. Não temas, ergue-te, ergue-te, se levante, mãe. Toma o teu filho, segura-o pela mão, anda com ele. Amém. Deixa que eu vou fazer dele um grande povo. O que significa? Você precisa, no meio desse emaranhado que existe, criar estratégias Yes, para você yes. estar com seus filhos. Crie estratégias. Invente momentos. Nem que seja para você dançar com eles. Converse. Missionária, olha, Conte. olha só, hoje aconteceu uma coisa incrível, e tem muito a ver com o que você está ministrando, o que você está falando, né? Porque muitas mulheres, quando elas se veem sozinhas, ou quando elas se veem nessa situação de talvez só elas que conhecem a palavra de Deus, e elas falam a seguinte frase: por que eu sozinha? Porque eu que tenho que fazer isso, porque eu que tenho que buscar. E hoje isso aconteceu aqui. E eu falei para ela assim, falei assim, olha, isso não é um castigo, isso é um chamado. Isso é uma bênção de Deus. Deus falou, olha, a mulher sábia, ela vai edificar. Então, ali, quando eu comecei a falar, olha, isso é o seu chamado. Nós, como mulheres, da gente, né, amamentar, o homem segura o piano, a mulher segura o bebê, né, dela poder, nessa jornada, ela tomar posse daquilo que é a parte dela, e ela continuar buscando a presença de Deus. Você procure para você Uhum, escrever uma história na vida dos seus filhos. uhum, Quando eles olharem para trás, eles uhum, vão ver, vão lembrar uhum, de frases que você dizia. Eles uhum, vão lembrar do seu mover. Eles uhum, vão lembrar de tudo. Que história você está escrevendo na vida deles? uhum, Sei que você uhum. precisa trabalhar e é duro, porque você Yes, yes. trabalha na rua, você trabalha em casa, você tem que dar conta de tantas coisas. Minha filha, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: não existe limite para uma mulher. Não existe limite. Você vai dar conta sim. Se você Amém, tirar todos amém. os dias 10 minutos. Uhum, Se você não tiver um assunto, você pede conselho com o seu filho. Meu filho me ensina como é que eu vou fazer isso. Para você conhecer como está a amém. mente dele, Uhum. peça Se conselho, conectar, né? pergunte, Conversar. Uhum, uhum, pergunte, peça uhum, ajuda para eles, uhum, faça com que eles sejam um pouco responsáveis por você. Deixa eles lhe amarem. Não se canse de dizer palavras de amor. Cante na sua casa. Cante. Dance. Seja transbordante na sua uhum. casa. Seja uma Amém. mulher que transborda de palavras boas, de alegria. Amém. Porque você é que está edificando a casa, não é o homem, é você. Uhum. Só tem dois pontos para você: ou você constrói ou você destrói. Seu testemunho, né? É, Tudo isso que você está falando leva para um outro ponto que eu gostaria que você tocasse nele, porque hoje nós precisamos ser a verdade, a gente precisa voltar nessa essência. E no seu ponto de vista, né, na sua rotina, no seu dia a dia com Deus, o que que você diria para as mulheres assim? O que que ela pode fazer para que ela venha se fortalecer em Deus? Qual a rotina? Como que ela pode fazer para nesse momento difícil e ela conseguir se fortalecer na palavra, ela conseguir ter fé, ela conseguir orar, ela conseguir caminhar nessa jornada de crescimento? olha, um dia os discípulos andavam impressionados com uma coisa. Eles conheciam
todas as orações do Antigo Testamento. Eles tinham crescido indo na sinagoga, no templo. Mas quando Jesus orava, havia um ingrediente diferente. Eles começaram a ficar impressionados com aquilo. Aí um dia eles perguntaram: mestre, ensina-nos a orar. E Jesus Cristo, muito tranquilo, disse para eles: tudo bem, quando orardes, dizei. Ele não diz quando orardes, pensai. Ele diz quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus. Pense bem. Quando Jesus disse aquilo, aquilo foi um horror, porque aqueles discípulos disseram: Pai? Eu posso chamar a Deus de Pai? Eles nunca viram Moisés, que falava com Deus face a face, nunca chamou Deus de Pai. Abraão, amigo de Deus, nunca chamou Deus de Pai. Davi, que tinha um coração semelhante a Deus, nunca chamou Deus de Pai. Como é que eu vou chamar Deus de Pai? Deus disse: quando vocês estiverem juntos, vocês digam Pai nosso. Mas tu, sozinho, entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. O meu conselho para qualquer pessoa hoje é separe 5 minutos. Sem telefone, sem ninguém, sozinha, e diga: Pai. Pai. Grite: Pai. Nem que você passe os 5 minutos dizendo Pai. Olha, eu estou muito feliz que você está falando isso, sabe por quê? Nós iniciamos uma mentoria agora, a maioria são mulheres, nós temos pastores, temos líderes também. A nossa primeira aula, a gente falou sobre oração, a importância de a gente ter esse tempo no secreto com Deus. Porque na mentoria a gente vai trabalhar muitas coisas, sabe? Fortes, o nosso passado, a nossa história, o relacionamento com o cônjuge, o relacionamento com os filhos. E essa primeira aula, ela falou exatamente sobre isso. Esse tempo, essa entrega com Deus. Porque Jesus Cristo diz exatamente: fecha a porta. Quer dizer, é uma conversa íntima com o teu Pai. Mas é para dizer. Então, se o momento é íntimo, você vai dizer o que vier no seu coração. E se não disser, você está ali diante dele dizendo: Pai, há quanto tempo você não tem um pai para chamar por ele? Você começa assim. Se vier uma palavra lá de dentro, você entrega. Senão, você fica dizendo: Pai, não tenho nada hoje, só quero estar na sua presença. Pense como lhe agrada. Se seu filhinho chegar para você e dizer: mãe, o que é, meu filho? Nada, só queria estar com você. Olha a alegria. Então, comece por aí. Porque uma coisa é certa: ele que lhe criou, ele que lhe dá o ar que você respira, ele quer você de volta. Ele está esperando o seu momento íntimo com ele. E é isso que vai trazer a cura para a sua ansiedade. É isso aí. Mas é para dizer, não é para ficar pensando. Eu estou aqui em silêncio diante de Deus. Não, Jesus disse: quando orares, dizei. É para dizer. É para abrir a boca. Amém. Amém. Olha, mulheres, vocês que estão aqui assistindo, eu tenho visto aqui, olha, muitos comentários agradecendo por tudo aquilo que
a missionária Edmeia está falando. Nós temos um grupo de mulheres, um grupo de pacientes, né, que também me seguem aqui e que, nesse momento agora, eu queria que você nos direcionasse, assim, dentro de toda essa situação que você viveu, como que você conseguiu ter aquele equilíbrio entre ser mulher, ser esposa, buscar a sua fé, né, com o ministério que você tem. Muitas mulheres, elas falam assim, Beatriz, como é difícil hoje, nos tempos de hoje, com tanta coisa, com essa nova tecnologia, a forma como as pessoas vivem hoje. Como que, como que você poderia falar com elas para que a gente pudesse achar um equilíbrio entre todas essas áreas da nossa vida? Você falou a base é a gente buscar Deus, a base é a gente estar orando, e ali ele vai ministrar em nós. Mas muitas mulheres que nós conversamos, né, nós fizemos um evento, e várias mulheres responderam uma pesquisa, e a dificuldade delas conseguirem, quando elas estão nesse tempo com Deus, a mente parece que não para, os problemas vêm, as dificuldades, ter esse equilíbrio, conseguir falar assim, olha, eu vou deixar as coisas lá e vou ter esse tempo com Deus. Como que, como que você poderia ajudá-las para elas buscarem esse equilíbrio? Olha, quando nós pensamos que a vida hoje é mais difícil, pensa no tempo que uma mulher tinha que lavar roupa, Uhum, mas ela não uhum, tinha água encanada. Ela yes. tinha que ir para a beira do rio, Uhum, ou ela uhum, tinha que carregar água do poço para lavar uhum, roupa. Depois, ela tinha um fogão, a lenha. Ela tinha que uhum, carregar a lenha para fazer fogo no fogão. uhum, Ela tinha um ferro que carvão. não era elétrico, Uhum, era de carvão. uhum, Ela não tinha máquina de lavar. Ela não tinha luz elétrica. Ela não podia comprar roupa pronta. uhum, uhum. Então, tudo a mulher tinha que fazer. É. Como ela dava conta? Dava. Ainda paria filho em casa. Fralda não era comprada pronta. Não tinha absorvente higiênico pronto. Uhum, Então, uhum, a vida da mulher uhum, sempre foi uma vida de trabalho. Só que o grande problema hoje é que existe um conselho na Bíblia para nós: orar sem cessar. uhum, Do dia em que Deus colocou o Espírito dele dentro da gente, eu uhum, posso falar com Deus todos os momentos da minha vida. Em qualquer lugar onde eu estou. Se eu estou dirigindo, se eu estou com uhum. o Sim, aspirador de pó na mão, sim. não é? Yes. Se eu Uhum, estou comendo, eu uhum, posso estar na presença dele, porque isso é real, e falar com uhum, ele, reclamar com ele, pedir a ele, contar a ele o meu dia a dia. Quantas vezes eu gosto de ir para aeroporto antes, porque aeroporto é lugar, é porta de entrada e saída das cidades. Então, uhum, quantas vezes eu estou lá, passo uma pessoa e meu coração vem levar aquela pessoa para Deus. uhum, Então, eu uhum, falo daquela pessoa para Deus. E eu me lembro de um dia que eu estava no aeroporto Santos Dumont. Passou na minha frente uma mulher que eu não sei o que aquela mulher fez, mas ela botou um aqui atrás, no bumbum, uma melancia. Só pode ter sido. Ela fez um bumbum tão grande que eu que estava aqui, orando pelas pessoas que passavam, eu disse, Senhor Jesus, que bumbum é aquele? O que é aquilo? Aquela mulher não nasceu desse jeito. Com certeza ela não nasceu desse jeito. Por que ela acha isso bonito? Ela deformou o corpo dela
Mas olhe, minha querida, veio aqui de dentro forte. Se ela não estivesse assim, você não prestaria atenção nela. Ore por ela. Traga essa mulher na minha presença. Tá vendo? Eu Uau. não sei quem é essa mulher, mas de vez em quando eu oro por ela. Eu me lembro dela. Para você estar na presença de Deus, você tem que ter consciência de que Ele está ali onde você está. Então você não precisa parar tudo. Você vive na presença de Deus. Isso se chama o ministério da piedade, que Pedro fala na sua segunda carta. É Você você falando viver isso, diante de Deus. você falando isso, eu lembro de uma ministração. Achei tão linda essa ministração, e nela você falava assim: Deus é muito lacônico comigo. E aí eu fui procurar essa palavra, falei assim, quer dizer que é um Deus, Deus que fala com ela de uma forma breve, objetivo, direto. E eu confesso para você que é uma coisa assim que eu sempre busquei muito. A gente quer ouvir a voz de Deus, né? E nós temos nossos altos e baixos. E daí quando eu ouvi você falando isso, eu queria te perguntar, se é uma curiosidade mesmo. Deus continua sendo esse assim lacônico? Ele continua sendo assim direto com você? Continua. Como que você faz? Como que você busca? Como que é a sua como que você faz para você caminhar, para você ouvir a voz dele? Olha, eu não sei explicar para você, eu não teria palavras para dizer para você, mas começa um conhecimento tão Uhum, forte, tão uhum, verdadeiro, que você uhum, sabe que é aquilo. uhum, uhum, E outra coisa, às vezes as pessoas ficam impressionadas porque Deus falava muito no Antigo Testamento pelos profetas, uhum, mas você vai encontrar mais de 3 anos em que ele uhum, falou rapidamente com o profeta Elias. Vai para Querite, depois vai uhum, para Sarepta, depois volta para Acabe. Em 3 anos, assim rápido. Quando Jesus falou com Ananias, no capítulo 9 uhum, de Atos, ele uhum, disse para Ananias e desapareceu. Acabou. Está uhum, dito. Esse Deus que tagarela, uhum. eu não conheço. Eu lembro uma vez, eu estava buscando tanto assim, uma resposta. E Sim. foi quando eu fui quando eu fui estudar aqui nos Estados Unidos. Então vinham muitas dúvidas. Eu falei assim, não, será que eu vou conseguir? Eu vou ter que estudar inglês. Era um curso caro, porque eu já tinha estudado no Brasil, mas eu queria fazer o meu doutorado aqui. E olha, foi tão difícil, assim, foi um momento difícil. E daí eu lembro que eu orava, falava assim, Deus, me dá uma direção, me dá uma direção. E aquilo ficou marcado para mim. Ele falou assim, eu estava no escritório, que eu tinha no Eric, no sótão da minha casa, e olhando para o computador, e ali arrumando a bagunça, assim, do escritório, as coisas. E eu lembro que eu ouvi assim, levanta a tua perna e anda. E aquilo, olha, Você na toma um hora, susto. eu tomei um susto. E aí eu lembro que eu liguei para o meu marido, eu falei assim, eu recebi uma mensagem de Deus, é para a gente ir, é para eu fazer, e eu quero, eu queria muito, mas vinha as dúvidas, será que eu vou conseguir? É o inglês, eu vou ter que fazer prova em inglês e tudo isso, e aquilo ficou marcado. Não foram muitas vezes, né? Ele fala de diversas formas, né? Na palavra, quando você está lendo ali, o Senhor revela, o Senhor traz aquela palavra rema dentro de você. Mas essa foi uma vez que, quando você falou lacônico para você, ele foi lacônico. Tá. Ele era. Ai, que bom, que bom. E esse tempo assim que você está vivendo no seu ministério, é, o que que você pode falar para as mulheres que estão hoje na liderança? A gente vê, né, muitas mulheres que têm um chamado tão forte, que tem, né, ontem conversei com a Helena aqui, a sua Sim. filhinha adotada, a Helena Onde que Tanuri. ela está? Ela estava em Fort Myers, agora acho que ela vai para Orlando. Não, ela está em Fort Myers hoje. Hoje ela está em Fort Myers ainda.
Yes, yes, yes. Falamos muito bem de você, viu? Ah, muito obrigada. Se ela não falar, eu pego ela, ó. Yes, yes, Eu amo a pastora Helena e o yes, pastor João. yes, Muito bem, muito quero muito queridos, bem a muito eles. queridos. E a gente falando dos batismos lá em Israel, ela contando, olha, foi maravilhoso, sabe? Assim, relembrar, né, esses É momentos tão, sim. tão bonitos É, que no você. próximo mês nós vamos estar lá. Olha, que É sim. bênção, que bênção. Então, e a gente falando assim de ministério, de liderança, qual é a sua mensagem hoje para as mulheres que estão numa posição de liderança? A minha, o meu desejo para todas elas Uhum, é que elas sejam, tenham um exemplo de uhum, como Deus começou o Novo Testamento. Quando Deus começa o Novo Testamento, ele começa com duas mulheres. Uma jovem, uma velha. Isabel, velha. Maria, jovem. uhum, As duas tinham no ventre filhos. uhum, Filhos. Quando você vê Maria uhum, sabendo que ela ia ser a mãe do filho de Deus, mas ela tomou conhecimento que Isabel, velha, estava no 6º mês de gravidez, porque o anjo Gabriel disse a ela. Ela não pensou no status dela. Ela uhum, pensou: Isabel é velha, como ela uhum, vai carregar água do poço, lavar roupa na potassa, roupa de um sacerdote, dar conta de tudo sendo velha? Maria pegou a trouxa dela, porque não tinha Samsonite, uhum, e uhum, partiu e subiu da Galileia para a Judéia. E quando chegou lá em cima, a Bíblia diz que Maria ficou com Isabel 3 meses. Se Isabel tinha 6 meses, mas 3, Maria ficou lá até o nascimento de João Batista, para uhum, ajudar, uhum, para fazer o trabalho da casa, para facilitar para outra. uhum, Isabel não ficou com inveja de Maria, porque Maria ia ser a mãe do Messias. Maria não uhum, se sentiu superior por ser a mãe do Filho de Deus. O que aconteceu? Maria, enquanto ajudava Isabel, ela não sabia que ela estava numa escola, num estágio, para quando o filho dela nascesse. Porque ela não sabia que quando o filho dela nascesse, ia nascer numa estrebaria, sozinha. uhum, E José não era parteiro, José era carpinteiro. Então, o que eu creio é isso, que as mulheres na igreja, no capítulo uhum, 2 de Tito, fica bem claro uhum, que toda mulher idosa na igreja tem que ajudar as mais jovens. Então, nós temos um ministério de estender as mãos, de olhar, uhum, identificar a uhum, dificuldade do outro e entrar para ajudar, sem uhum, críticas, sem humilhações, mas com amor e com graça, sempre como as mais velhas, como mães, como uhum, conselheiras, e as mais uhum. novas, com humildade para aprender. Porque nós todos somos discípulos, e Amém. discípulos são aprendizes. Nós estamos aprendendo todos os dias. Amém. Olha, lindo, porque isso fala do nosso core, né, do nosso interior. A partir do momento que a gente tem esse sentimento de compaixão, de piedade, a gente vai exercer o nosso ministério na plenitude, da gente compartilhar, da gente estender a mão, de nós sermos vulneráveis, né? Que nem eu estava falando, né, com a Helena, assim, com as pessoas, como você, por exemplo, essa vulnerabilidade de poder abrir o coração das pessoas entenderem a sua história, aprenderem com a sua história.
a dor que foi transformada em força, né, no É, decorrer da história, né? E isso é muito. Nós precisamos voltar para essa essência e buscar, né, nele, em Jesus, ver na palavra de Deus o quanto é importante. E o que você está falando é a essência do amor de Deus em nós, né, da gente não ter inveja, querer ajudar, segurar na mão, ensinar. E falando em ensinar, você é uma professora, né? Você estudou muito. Toda vez que você está ministrando a palavra de Deus, você está ensinando. E nós temos pessoas que têm muita resistência em, às vezes, em estudar, em buscar, em investir, né? Investir nela. E você investiu na sua vida, você continua estudando a palavra. Quando a gente vê você falando do Novo Testamento, do Velho Testamento, e passeando, então, como é importante a gente estudar a palavra de Deus. Fala um pouquinho disso para nós, como isso. Você teve uma conversão. Fala um pouquinho da sua conversão, como que ela foi, como que aquilo caminhou para que você pudesse se apaixonar tanto pela palavra de Deus, de estudar, de ter essa fome. É tão bonito ver você falando que você tem essa fome. A gente vê, a gente percebe a fome que você tem de Deus, de conhecer a palavra. Como que foi? Como que isso aconteceu? olha, eu costumo dizer que quem está morto não tem fome. Mas quando está É. vivo, tem fome. Uhul! Vai buscar, e quando a gente está com fome, vai buscar comida. Uhum, uhum, Dos sintomas uhum, no cristianismo, eu acho, que é a sede por Deus, é a uhum, fome por Deus. uhum, A gente vai buscar na palavra se satisfazer. uhum, uhum, Eu nasci de um lado, o papai era, a família do papai era de protestantes, do outro da mamãe uhum, era católica. Olha a confusão. Então eu cresci no meio da religiosidade. uhum, Eu dizia, eu sou crente, mas Deus não chamou ninguém para ser crente. uhum. Jesus Uau. Cristo mandou fazer discípulos. Uhum, Então, uhum, quando eu estava com 32 anos, morando no Iraque, uhum, foi a primeira vez que eu abri meus olhos, tive os olhos abertos. Quando eu tinha 11 anos, eu tive um sonho. E uhum, nesse sonho, eu estava na minha cama, mas parece que era uma praia. E ali eu via Jesus no sonho. Eu sei que era Jesus, porque eu só podia enxergar os pés deles. Eram pés de homem, tinha um furo no meio, um buraco no meio do pé. uhum, Aquele pé de homem. uhum, A roupa dele parecia assim de nuvem de todas as cores. E uhum, ele dizia claramente para mim: Tu és minha e tu vais crescer. Eu te enviarei a várias nações e com a palavra que eu vou botar na tua boca, muitos povos ouvirão e virão a mim. Eu tinha medo de pensar nisso, porque eu pensava, pronto, vou ser missionário, eu não quero ser missionário. Porque tudo que eu sabia de missionário é que missionário era pobre, vivia no meio da África, no meio dos índios. Eu não queria isso para mim, tinha uhum, horror de pobreza. uhum, Passaram-se os anos e muitas coisas. Eu estava com 32 anos, morando em Basra, antiga Caldeia, no Iraque. uhum, uhum, E passava uma pastorinha beduína todos os dias na frente da minha casa para levar o rebanho dela para pastar no cemitério muçulmano. Um dia ela voltou. Eu estava no terceiro andar da casa. 11 horas da manhã. Eu disse, tem algum problema com ela? Desci, chamei, ela parou. Eu fiquei uhum, perguntando o que ela tinha, o que ela tinha. Ela estava toda entortadinha, que ela tinha alguma coisa aqui. Quando uhum, ela tirou a baia,
me mostrou, ela pegou com a mãozinha, ela tinha um cordeirinho aqui, agachado nela. Quando ela pegou a perna, eu vi que estava quebrada, porque ela botou umas faíscas e enrolou com papiro, que tem muito papiro ali. Só que quando ela pegou a perna para me mostrar, aquele bicho deu um berro. Quando ele deu um berro, aquela criança botou a cabeça para cima, as lágrimas desciam como se fosse cachoeira. Ela deu um gemido. Sabe o que é um gemido que vem lá de dentro? E o rosto dela se contorcia de dor. Ela sentiu a dor do cordeiro. Naquela hora eu ouvi a mesma voz que falou comigo no meu sonho. Eu sou o teu pastor. Me deixa cuidar da tua perna quebrada. Eu entrei em casa. No outro dia ela veio de novo. Eu sei que eu andei até em casa. Depois de muitos anos eu estava de joelho no meio da sala, chorando. E eu disse, eu sei quem é o Senhor é Jesus. Se o Senhor me levar para o Brasil, eu vou fazer tudo o que o Senhor quer. Eu era uma crente que não tinha levado uma Bíblia para o Iraque. Eu nem tinha Bíblia. Para você ver a qualidade de crente que eu era. Só tinha um nome. Mas eu achava que ser crente é assim, não bebo, não fumo, não danço. Era isso. Aí, nós estávamos no final de julho. No dia 22 de setembro, começou a guerra Irã-Iraque. Dali, no terceiro para o quarto dia de bombardeio, nós fomos para o Kuwait. E do Kuwait para o Brasil. Meu marido tinha que ficar conosco 5 anos. Ficamos 3 anos e meio por causa da guerra. E eu vim para o Brasil. Minha primeira atitude, eu procurei uma igreja de língua inglesa. Que era o culto que o papai fazia com a gente. Comprei uma Bíblia. Em inglês, comecei a comer. Até hoje, eu nunca parei. Uau, que lindo. Como Deus fala conosco e quando Ele fala, aquilo vai no profundo do nosso ser. Essa experiência. Por isso que eu falo para as mães que me procuram, né? A gente tem de várias formas, quando eu ministro na escola, e quando elas me procuram, eu falo assim, olha, o seu filho precisa ter o relacionamento dele com Deus. A gente não pode entregar o desenvolvimento da palavra de Deus dos filhos para a igreja. Isso tem que acontecer na sua casa e direcionar os filhos para eles verem o seu testemunho de vida e que eles tenham essa experiência, porque quando a gente ouve, quando a gente tem a nossa experiência com Deus, aquilo muda a nossa vida. Aquilo marca a nossa história. E ali começa uma nova jornada. E muitas mães falam assim, mas eu não estou conseguindo viver isso. Eu falo assim, olha, tudo começa em nós. Tudo começa na nossa vida. Né? E por isso que a gente começou a ministrar a mentoria com esse objetivo, de poder ajudar, de poder segurar na mão, de poder falar, olha, existe esse caminho, venha conosco nessa jornada. E antes da gente aqui encerrar, eu gostaria de pedir para você, você é uma missionária que viaja o mundo, que tem o conhecimento da palavra. A gente está vivendo tempos bíblicos, né? Tempos difíceis. A gente sabe que essa situação é bíblico que nós estamos vivendo. Você fala muito dessa história, você explica, né, os momentos que nós estamos vivendo. Antes da gente encerrar, traz uma mensagem para nós, para o nosso tempo de hoje. Aquilo que você tem vivido, aquilo que Deus tem ministrado no seu coração. Para nós, para a gente que está, a igreja do Senhor hoje. Olha, Deus podia ter nos formado no ventre da nossa mãe. Há 2000 anos atrás, podíamos ter sido mulheres, mães, esposas da igreja primitiva.
Mas Deus nos separou num chamado especial. Ele nos chamou para sermos mães, irmãs, tias, filhas, esposas, na igreja do século 21. No tempo de Isaías, Isaías fez tudo o que ele tinha que fazer. No tempo de Elias, Elias fez tudo o que tinha que fazer. O seu tempo é agora. Você foi chamado para esse último momento. Seguramente que você faz parte da igreja do arrebatamento. Os sinais são todos aí. Então você precisa estar atento. Essas coisas que estão acontecendo fazem parte desta época. A Bíblia diz que, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. O tempo de Deus agora está se completando para que a igreja seja levada. Portanto, é hora de você abrir os seus olhos. Não fique na ilusão de que as coisas vão melhorar. Não vão. As coisas vão ficando mais difíceis. As coisas vão ficando mais difíceis. E não é nos Estados Unidos, não é no Brasil, é no mundo todo. Então, abra seus olhos. Como eu lhe disse, 10 minutos por dia com seus filhos, com Deus. Ouça seus filhos. Ouça. Diga. Pergunte. Mas deixe eles ouvirem a sua voz. E tenha confiança. Quem formou esse filho no seu ventre não foi seu marido. Seu marido não sabe fazer filho. Foi Deus. Ele lhe chamou para de mãos dadas. Você e ele dar conta dessa vida. Amém, missionária. Olha, eu quero aproveitar e fazer um convite para quem está aqui. Eu sou como se fosse uma psicóloga, né? No Brasil, eu seria uma psicóloga cristã, né? Porque eu Como se posso. fosse, hein? Porque aqui, se eu estudasse psicologia aqui, eu não poderia falar da palavra de Deus. Então, o que eu fiz? O caminho que Deus me direcionou foi ser um Christian Counselor. Então, como um Christian Counselor, eu posso falar da palavra de Deus, eu posso ajudar a pessoa com o foco da palavra. Então, hoje a gente tem uma mentoria com esse objetivo, de ajudar as pessoas, de segurar na mão, de fortalecer, de poder falar daquilo que ela viveu, do passado, mas tudo à base, à luz da palavra de Deus. Então, a gente, como é importante, olha a história, olha a sua história, né? Você teve essa conversão, aquele momento onde você ouviu a voz de Deus e ali você começou a estudar a palavra e não parou mais, crescendo ministerialmente, usando aquilo que Deus te deu, esse amor que Deus te deu pelas crianças, de deixar um legado, né, na vida das crianças que estão ali, né, na casa de Maria, que eu quero que você fale aí um pouquinho. Então, assim, eu quero fazer esse convite. Você que está aqui assistindo, você tem essa vontade de seguir ou de conhecer mais, basta ir lá no meu perfil, a gente tem um link lá. E participe, não deixe de buscar a presença de Deus. Isso é o mais importante. É como a missionária está falando aqui, a gente, como eu tenho falado isso para os meus alunos, como eu tenho pedido para as mulheres, olha, ele é a nossa prioridade. Eu tive um momento na minha vida que eu não conseguia dar essa prioridade para Deus. Era como se existisse uma luta, eu não conseguia, tudo era difícil. Até o momento que eu fiz é como se fosse uma reprogramação na minha mente. Eu falei assim, ele é a prioridade, eu vou ter sim esse tempo para ele. Ele é o mais importante para mim. E foi ali que a minha chave foi virando. Aí teve um outro momento na minha vida que eu entendi que eu podia entregar minha manhã para ele. Sabe o milagre da manhã? Eu comecei a entregar a minha manhã, de acordar de manhã, de orar, de ter esse tempo com Deus, de falar com o Espírito Santo. E ali foi uma grande chave. Ali foi um grande momento de mudança na minha vida, porque eu começava com o Senhor orando e parece que o dia seguia muito melhor. E é isso que eu tenho falado para as minhas alunas,
para as minhas pacientes, eu tenho pedido para elas, gente, vamos voltar para a essência. É a gente voltar para a essência. E, então fica aqui esse convite, né? Se você quiser caminhar comigo nessa jornada, aprender mais, aprender da palavra de Deus, fica aqui esse convite. E antes da gente encerrar, eu gostaria, missionário, falar um pouquinho da Casa de Maria. Você tem as informações lá no seu link? Como que as pessoas que conhecem o Sim, seu trabalho podem... Uhum, tem no Instagram, tá tudo lá. Agora, é um lugar de apoio para crianças. uhum, uhum, Eles fazem os deveres, mas eles vão para a uhum, escola. uhum, Nós fornecemos tudo deles, desde a calcinha, da uhum, cueca, da meia, uhum, do tênis, blusa, uniforme, tudo, tudo, pasta de dente, escova, sabonete, shampoo, condicionador, desodorante, tudo. Nós é que fornecemos. E isso tudo sai de onde? Das viagens que eu faço. Toda igreja que a gente vai, a gente recebe uma oferta pelo trabalho e a gente aplica ali. E Deus nunca deixou faltar. São 6 funcionários, pagamos os encargos sociais, pagamos os salários, Deus tem abençoado. Temos as crianças são lindas. E lá eles aprendem. Quem fez você não foi seu pai. Sua mãe não sabe fazer você. Sua mãe não sabe fazer esse copo. Como ia fazer você? Quem fez você foi Deus. Isso nós ensinamos. Isso eu faço questão de plasmar no coração deles. E aí Eu começa a sou, cura, né? E ali começa a começa, cura foi verdadeira Deus que quando. me fez. Aham. Foi Uhum, Ele que me escolheu para ser assim. uhum, Então eu sou assim porque Deus me fez. Se você não gostou, você reclama com Ele. Ainda tem uns que são mal criados, que nem eu. ai, Ele que lhe fez lindo. inteligente. Tem crianças inteligentíssimas, dons maravilhosos. Primeiro, o único teste para entrar na casa de Maria e Marta. A criança tem que ser linda. Então, tem uma fila de espera, ele vem, tem que ser examinado. Nunca um deixou de ficar. Todos são lindos. Mas ele tem que ouvir que Aham. ele é lindo. Uhum. Às vezes, Amém. depois que eles crescem, eles Uhum. vêm para a gente dizer: nunca eu tinha ouvido que eu era lindo. Foi a primeira vez. Uhum. Entende? Amém. Amém. Então, é resgate Resgate. da criação de Deus. É lindo. E eu sei que Deus se alegra nisso. Sabe? É porque eu não tenho tempo de lhe contar. Você não sabe como Deus é louco por aquelas crianças. Ele é louco, louco, louco. Quando eu vou pedir uma coisa, ele já botou na frente. Eu creio, eu creio, É eu creio. louco pelas crianças. E o trabalho é dele. Yes, Eu eu só creio, apareço, mas o trabalho é dele. eu creio. Né? Muito obrigado por ser essa pessoa, por deixar Deus trabalhar na sua vida, por você ser vulnerável, contar a sua história. Toda vez que eu assisto às suas ministrações, eu conheço um pouquinho a mais da sua história, daquilo que você viveu e como você age hoje, né, do legado que você tem deixado. E tudo isso é baseado na palavra de Deus. Por isso que a gente precisa voltar para essa essência, voltar para estudar, voltar para ter esse tempo com Deus, separar esse tempo no secreto com Ele. Então, eu agradeço muito pela sua vida, pelo tempo que quando você vem para cá, aqui nos Estados Unidos, se doar um pouquinho para nós, que a gente possa, né, de várias maneiras contribuir. Então, quem está assistindo aqui essa live, que vocês possam também entrar no Instagram da missionária, tem todas as informações lá, para a gente poder contribuir com essa obra tão bonita. E eu agradeço muito, fiquei muito feliz que deu certo a gente conversar, que a gente possa levar para as pessoas que. Eu lembro uma vez que eu estava numa aula e o professor falou assim:
o que que você pode fazer em 1 minuto? E eu lembro que as pessoas começaram a dar risada, começaram a falar coisas assim fúteis, sabe? Mas aquilo Sim. mexeu tanto comigo naquele momento. E aí, de repente, o professor virou e falou assim: e você, Beatriz, o que que você faria? E eu lembro que só vinha uma coisa na minha mente: a gente pode salvar uma vida. E aquilo, assim, daí todo mundo ficou em silêncio e aquilo ficou marcado para mim, porque Deus estava falando comigo ali. E aí, quando a gente começou a fazer esse trabalho nas ruas, você já deve ter vindo em Newark, né? Você já ministrou Eu em vou, Newark eu vou, eu também. vou estar em Newark agora, o próximo final de semana. Então, em Newark tem todos os projetos. Então, por quase 4, 5 anos, a gente trabalhava nos projetos, levando alimento, levando roupa, meia, falando de Jesus, levando a palavra para eles. Então, assim, aquilo ficou marcado para me ajudar na jornada. Então, eu agradeço muito pela sua vida, seu ministério, eu me inspiro muito nas suas histórias, e muito obrigado por estar aqui com a gente, por participar, por compartilhar, né, isso conosco, e deixar Deus usar a sua vida e nos ajudar. Muito obrigada. Eu Eu gostaria que você quero te deixasse aqui agradecer. uma mensagem para todos nós. Deixa aí uma Quero te mensagem, aquilo que o Senhor agradecer colocar no seu também coração. por essa oportunidade. É bom te conhecer. Bom saber que tem mulheres assim lindas trabalhando nesse reino, que não estão trabalhando apenas dentro da igreja. Eu sou pastora, mas estão em outro lugar. Esse corpo de Cristo é espalhado na terra, trabalhando, produzindo filhos de Deus, principalmente levando a misericórdia e o amor de Deus. Beatriz, Deus te abençoe. Amém. Deus Amém. te abençoe e te guarde sempre. Que você Amém. possa continuar nessa vida, nesse amor, nessa graça, levando isso que você tem, porque você dá aquilo que você tem. Que você seja sempre esta bênção a derramar bênçãos e que as pessoas recebam também de você para derramarem. E que essas mulheres que nos ouvem possam lembrar de que elas precisam conversar 10 minutos com os filhos. Faça pergunta para eles. Não se preocupe com as bobagens que vão ouvir, mas Uhum. faça pergunta, ouça, conte Uhum. sua história para eles, Uhum. porque vai ser muito interessante. Yes. É verdade, a conexão. Existe uma palavra-chave hoje, conexão, é você É, encontrar o filho onde ele está, né, conversando. Uhum. Amém. Amém, missionário. Muito obrigada. Olha, um beijo, um abraço bem carinhoso. Muito um obrigada a todos beijão. vocês, gente, que estão aqui. Nós, um beijo enorme. Que essa live ela Obrigado. possa ter sido algo marcante na sua vida, que você tenha aprendido algo aqui, se fortalecido, que você possa continuar a sua jornada. Não importa o desafio que você está vivendo hoje, se prostre na presença de Deus. Chame Ele de Pai, como a missionária falou. Chame Pai, Pai, Pai. Pai, E bom Pai, demais. Pai. Um grande beijo, Bia. Obrigada, missionário. Beijão. Beijão. Até mais, Tchau. gente. Deus Beijão. abençoe. Tá Tchau. bom. Tchau.